terahertz, ok? O clock, então, rege a velocidade da sua máquina, que é determinado pelo processador, tá ok? Bom, isso é o funcionamento em geral da sua máquina. Agora, a sua máquina, hoje, ela é composta por muito mais que processadores e memórias, né? E teclado e mouse. Ele tem lá N tipo de periféricos, né? É o que nós vamos dar uma estudada agora, né? Os componentes externos de um microcomputador. Os componentes externos de um microcomputador, você pode considerar aí os mais variados possíveis, né? Até uma televisão é considerado hoje um componente externo de um computador, né? Você pode ligar uma televisão no seu computador, até um GPS, né, que você liga, por exemplo, para identificar mapas e lugares, pode ser considerado um componente externo, né? Um pendrive, né? Enfim, um celular, né? Tudo isso pode ser considerado um componente externo para o seu computador, uma caixa de som, né? Qualquer componente que você ligue ao seu computador vai ser considerado um componente externo, né? É externo a quê? Externo às memórias, aos processadores, né? Aos discos, né? Aquilo que é interno, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí nos principais, né? Por exemplo, teclado, pessoal. Teclado, vocês já viram esse tipo de teclado aqui? Esse é o teclado ergométrico, né? Teclado ergonômico, tá? Ergonômico, por quê? Porque ele tem uma posição dos dedos, uma posição da sua mão aqui, mais adequada para você digitar, né? Veja que ele tem aqui um sentido mais adequado, né? Ele ofende menos os seus tendões, né? É o teclado ideal para quem utiliza o computador o dia inteiro, né? O tipo de teclado reto, né? A posição normal da pessoa na hora dela digitar, né? É entortando um pouco o pulso, né? Já o teclado ergonômico, né? Ele não, esse já você põe a mão reta, né? Você não precisa entortar o pulso, você força menos os tendões, né? Então esse tipo de teclado é o que a gente recomenda mais, né? Poderia acrescentar aí também, né, um apoio para os pulsos, né? Isso aqui é interessante também. E algumas teclinhas especiais para multimídia, tá? Então esse é o teclado ergonômico, tá? Monitor de vídeo, tá ok? Monitor de vídeo, você tem desde monitores como esse, né? Aqui, por exemplo, eu tirei uma foto da sala da minha casa, né, e trouxe para vocês. Vejam que um monitor que eu uso lá na minha sala, né? Não, tô brincando, viu, pessoal? Isso aqui é um monitor um pouco mais extravagante, né? Para quem faz cursos à distância é muito bom. Você pode deixar o monitor na sala, né, e você ficar do outro lado da casa, no quintal, né? Porque você está enxergando o que está no monitor, de tão longe que está. É um curso à distância também dessa forma, né? Então veja aqui, né? Um monitor aqui extremamente grande. Agora é claro que no nosso caso, né, esse tipo de conhecimento é importante você ter até para você avaliar qual que é a real necessidade do seu usuário, né? Aquela pessoa, às vezes, que pede para você comprar um computador para ela ou para você fazer uma descrição de máquina. É importante você saber que existe esse tipo de equipamento, né? Mas, na hora que precisar, por exemplo, arrumar um monitor ou consertar um monitor, o técnico de informática ele não é o profissional mais indicado para essa tarefa, né? Aí já é o técnico em eletrônica mesmo, né? A mesma coisa vale para o teclado e para a maioria dos componentes externos que você ligar ao seu computador. Nosso objeto de estudo sempre vai ser a CPU, sempre vai ser a máquina em si, é o computador. Aquilo que é externo, né, você pode ir se aprimorando depois ao longo da sua carreira, né? Ok? Gostaram, né, pessoal? Bonito esse monitor, né? Quem sabe futuramente a gente, né? Se você já tem um desse na sua casa, pode se considerar um felizardo, né? Um mouse, né? O mouse também é um componente muito útil aí, né? Você vê, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei no slide um mouse sem fio, né? Qual a característica principal dele, né? Que ele vai ter um receptor na CPU, né, para receber os sinais do mouse, né? Nessa base aqui, né, ele está carregando, né, como se fosse, por exemplo, um celular, né? Quando você não está utilizando o mouse, você põe ele lá nessa basezinha, ele está carregando. Quando você estiver utilizando, né, ele está descarregando a bateria. Ou seja, se é sem fio, vai precisar da bateria, né? É mais um custo para o seu uso do computador.
mas ele tem as mesmas características aí, ok? Caixa de som, né? Caixa de som também é um quesito importante hoje para os computadores, do modo geral, né? Porque é difícil aquele que não vai usar o computador para ouvir uma musiquinha também, não precisa ser tão poderosa assim, né? A não ser que você vai dar uma festa, né, dentro da sua casa, mas é um item importante também. Agora, gabinete. O gabinete já é uma peça importante para você escolher, né? Você já tem aí alguns conceitos técnicos, né, que só o técnico de informática que vai poder avaliar corretamente, né? Por exemplo, né, um quesito importante para um gabinete, né? Lembrando que o gabinete é a carcaça do computador, né? O gabinete é, digamos assim, é o seu computador, só que sem as placas, né? É só a carcaça mesmo, né? O que é importante você avaliar num gabinete? Primeira coisa, pessoal, o número de baias, né? Veja só, aqui são as baias, né? O número de baias do seu gabinete. Nesse caso aqui nós temos 4 baias, tá? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, são 4 baias. Nessas baias, você vai ter lá o CD, né, o DVD, Blu-ray, discos rígidos, né? Agora, não é só por essa questão não que o número de baias é importante. Questão de refrigeração do seu gabinete, o resfriamento da máquina, né? O resfriamento acaba sendo um componente que muitos deixam para depois, né? Só que a máquina, quanto maior a performance dela, né, maior a necessidade de resfriamento, né? E, sendo um gabinete um pouco mais alto, né, esse resfriamento é melhor, né? Esse resfriamento é mais adequado, né? Tá? Aqui nesse caso, 4 baias é o que a gente aconselha como mínimo necessário, ou até ideal também, pode ser considerado como ideal, né? 5, 6 baias, por exemplo, já são para servidores, já são para máquinas mais robustas, né? Agora, para a sua máquina doméstica, eu recomendo 4 baias, tá? Outra coisa importante num gabinete, né? Os coolers. Os coolers, pessoal, são as ventoinhas que refrigeram a sua máquina, né? Muitas vezes os coolers só estão em peças chaves da sua máquina, né? Como processador, disco rígido, memória, mas podem estar também no gabinete, né? Veja, nessa lateral aqui, nós temos uma entrada para cooler, né? Nós temos uma ventoinha aqui, né? Essa ventoinha, esse cooler, ele está jogando ar para o gabinete, né, ou tirando o ar, né? Nessa ilustração aqui é explicado isso, né? A entrada de ar do seu gabinete é sempre pela frente, né? Saída de ar pela trás, pela parte traseira do seu gabinete. Agora, as laterais, né, eles vão funcionar como essa parte lateral do seu gabinete, né? Como entrada, como saída, né? Veja só, a parte de cima, né, se tiver cooler como esse aqui, na parte de cima do seu gabinete, é como saída de ar, né? É para tirar o ar de dentro do gabinete. Agora, se esse cooler estiver posicionado na parte mais abaixo, né, aí é como entrada de ar, né? Ele vai jogar o ar frio para baixo, né, para empurrar o ar quente que está para cima para fora, né? Ou seja, isso vai gerar aqui dentro uma circulação de ar mais adequada, né? É o que ele está mostrando aqui na ilustração, né? O objetivo é fazer com que esse ar ele entre, né, pela frente e saia pela parte traseira, né? O ar não fica parado no gabinete, né? Você cria lá uma forma propícia para que o ar se movimente, tudo bem? Então, isso no que diz respeito, né, à circulação do ar, né? Nesse caso específico desse gabinete tem uma característica importante também, que é esse LEDzinho frontal, né? Essa parte frontal aqui, que é um medidor de temperatura, né? Isso vai te avisar, por exemplo, se o gabinete está esquentando demais, né? Se o gabinete está esquentando demais, tem algum problema aí. Ou o cooler está queimado, né? Porque essas ventoinhas queimam facilmente, né? Ou está com muita sujeira internamente, já é importante você abrir e dar uma limpada, né? Ou já está às vezes na hora de fazer alguma troca, né, pessoal? Aqui você tem uma entrada para USB, né? Essa parte
Aqui frontal é interessante, né? Você não precisar ficar fazendo aqueles malabarismos, né? Na hora de colocar um pendrive ou até caixa de som, né? Você tendo esses conectores na parte frontal, fica mais fácil de você trabalhar, né? Tá ok? E aqui